Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês. Em primeiro lugar, eu queria começar esclarecendo por que até hoje eu ainda não tinha solicitado nenhuma atividade do PET para vocês. Como vocês sabem, a Rede Minas está exibindo teleaulas das segundas às sextas-feiras. A Rede Minas exibe aulas e teleaulas e cada dia da semana é destinado a uma área de conhecimento. As segundas-feiras são reservadas para linguagens, que é onde a língua inglesa se insere. E eu acreditei que nós, professores, deveríamos esperar as teleaulas referentes a cada série serem exibidas para só depois nós solicitarmos atividades. No entanto, eu me enganei, porque elas começaram a ser exibidas no dia 18 de maio e até hoje só houve aulas para o terceiro ano e para o sexto ano. Portanto, pessoal, eu verifiquei com a direção da escola e nós já podemos solicitar as atividades para vocês. Então, vou solicitar as atividades da primeira semana. Acredito que muitos já até tenham feito, mas acredito que seja necessário esse vídeo para explicar para vocês como realizar essas atividades. Então, pessoal, o tema da primeira semana é compreensão escrita, leitura. Vocês compreenderem textos em língua inglesa, mesmo se vocês não tiverem conhecimento na língua, não forem fluentes na língua, é perfeitamente possível que vocês compreendam um texto através de estratégias que vocês podem utilizar ao fazer essa leitura, ok? E quais são essas estratégias? São localizar informação específica no texto escrito de gêneros textuais diferentes, localizar informação específica de acordo com os objetivos de leitura dos vários gêneros textuais. Quero que vocês guardem essa palavra, scanning. Identificar as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e articulações de sentido entre eles. E identificar ou localizar as características básicas de cada gênero textual, tendo em vista a compreensão global do texto. Isso está no PET de vocês, na página 95, explicando como vocês devem estudar e fazer a utilização do PET. Estudar utilizando o PET, nesse plano de ensino tutorado. Bom, eu vou utilizar também o conteúdo presente no PET, pessoal, porque é um material que vocês também têm acesso. Eu acredito que fica melhor a visualização para vocês e fica melhor para eu explicar para vocês. Então, já na página 96, vocês encontram um texto e o exercício pede para vocês lerem o texto e responderem. Bom, então, o que foi solicitado lá no comecinho do PET de língua inglesa? Identificar características do texto, gênero textual. Acreditem, se vocês identificarem a qual gênero textual o texto pertence, isso vai ajudar vocês com a compreensão desse texto. Por quê? Porque vocês vão pensar nas características dele. Então, por exemplo, qual é o gênero textual presente aqui? É uma receita de bolo? É um capítulo de um livro? É um artigo de jornal, um artigo de revista? É uma bula de remédio? Não. Pela estrutura que vocês podem ver aqui, comments, like, Laura, write a comment, esse sinalzinho aqui, esse símbolo, a que conclusão vocês chegam? Qual que é o gênero textual presente aqui? É um comentário numa rede social, ok? E pela estrutura a gente pode ter uma ideia de que essa rede social é o Facebook. O que as pessoas fazem no Facebook e no Twitter? Geralmente elas postam as opiniões delas sobre determinados assuntos e os amigos, os seguidores, comentam essas opiniões. Então a Laura está expressando a opinião dela e falando: I think we should be responsible for other people's lives. Nobody should leave their homes unless it is for some important reason. Bom, para que vocês entendam o que a Laura disse, é necessário um conhecimento básico em inglês. Como sugerido pelo próprio PET,
Vocês podem utilizar dos recursos que vocês têm em casa disponíveis. Eu sugiro que vocês usem dicionários, não tradutores, porque tradutores vocês vão traduzir a resposta toda e não vão ter esse trabalho de raciocinar, de estimular a mente de vocês. Então, circulem palavras que vocês já conhecem, circulem palavras ou sublinhem palavras parecidas com o português, as palavras que são cognatas, né? Que palavras em inglês que são parecidas com palavras em português e que têm o mesmo significado. Por exemplo, responsible, important, reason. Palavras que vocês já conhecem, porque isso já vai dar uma ideia geral, ok? Bom, vejam depois o enunciado. Segundo o texto, escolha a opção correta. Então vocês vão ver as opções. John Adams pensa como Laura, aí vocês vão escanear o texto. O que seria escanear? Pensem numa lupa, pensem num scanner, aquele aparelho que a gente usa para digitalizar documentos. É fazer uma leitura. Se vocês usarem um mouse, passem o cursor do mouse para que vocês escaneiem o texto. Então, por exemplo, John Adams pensa como Laura. John Adams. Achei o John Adams. Vou ver a opinião dele. I don't think it is necessary to stay at home. Então vejam, isso aqui é a mesma opinião que a Laura. Vejam as outras alternativas. Gregory discorda de Laura. Gregory Nashville. I have the same opinion, Laura. Então, comparem essa informação, esse comentário do Gregory com a postagem da Laura. Mary Collins concorda com Laura. Comparem também. Mary Collins é imparcial em sua opinião. Então, utilizem as estratégias, ok, pessoal, de escanear o texto, procurar por informações específicas. Utilizem também o vocabulário que vocês já têm, as palavras que são parecidas com o português, porque isso vai ajudar vocês a compreenderem o texto, ok? Eu não vou dar a resposta. Bom, no exercício 2, ainda está referente à postagem da Laura, e diz o seguinte: Nobody should leave their homes unless it is for some important reason. E aí pede o seguinte: na frase acima que aparece na postagem de Laura nas redes sociais, marque a frase sinônima. Isso quer dizer o quê? Vocês vão ter que, dentre essas alternativas, vocês vão ter que encontrar uma que seja parecida, que corresponda à frase no enunciado. Então, people should stay at home and go out only if it's important, only if it's very important. It doesn't matter if people go out or not. People should never leave home. People may go out if they want to. Aqui também eu sugiro que vocês comparem as respostas, vejam qual está mais parecida. Também uma outra estratégia que eu dou, uma dica que eu dou para vocês, não seria uma estratégia, é desconfiar de palavras que generalizam. Por exemplo, sempre, nunca. Então, como se diz nunca? Never. Então eu acredito que essa já esteja errada, porque está generalizando. Então comparem essas informações das alternativas com a que aparece no enunciado. Aqui também vocês podem utilizar um dicionário, ok? Para auxiliar vocês com as palavras que vocês não conhecem. Já na questão 3, pessoal, também é de compreensão de texto, que é o tema dessa primeira semana, mas agora utilizando um texto diferente. Então, leiam o enunciado. Segundo o texto abaixo, que trata das medidas de segurança e isolamento social da cidade americana de Salt Lake City, no estado de Utah, responda e marque com um X a opção correta. Bom, eu já queria dizer para vocês, pessoal, pela minha análise, ao fazer esse exercício, me parece que são duas respostas corretas, ok? Então, não é uma opção correta, são as opções corretas. Então, analisem. Às vezes vocês não precisam nem começar lendo já esse informativo, esse texto aqui. Já vão no enunciado, estão proibidos. Então aqui está se tratando de lugares proibidos, estabelecimentos proibidos, e aí vocês vão ler as opções. Os playgrounds e centros de recreação, vão no texto, escaneiem o texto. Então, escaneiem até acharem, procurem, playgrounds. Playground é uma palavra que vem do inglês. Ok? Encontraram playgrounds, os centros de recreação? Sim, se tiverem encontrado, marquem. Se não tiverem, vão para a próxima alternativa. Rodoviárias e estações ferroviárias.
Ah, eu não sei como se diz rodoviárias ou estações ferroviárias. Podem procurar no dicionário, ou então, eu acredito que muitos já conheçam como se diz, como se fala estações, que são stations. Então escaneiem o texto, procurem por esse estabelecimento. Stations, encontraram? Se sim, marquem, se não, vão para a próxima. Mercearias, mesma coisa, eu não sei como se diz mercearia em inglês. Ah, mas eu sei supermercados, que é supermarket. Vão até o texto, escaneiem, procurem por supermarket. Agências bancárias. Ah, como se diz agência bancária? Bank, procurem. Lugares que fazem tatuagem. Eu imagino que todos vocês saibam como se diz tatuagem. Então, escaneiem o texto e procurem por essas palavras, ok? Isso vai ajudar vocês na compreensão dele. No exercício 4, pessoal, também é compreensão escrita, mas agora de um outro texto e comumente encontrado na internet. Imagino que todos vocês já se depararam com esse texto. E o enunciado diz o seguinte: no texto abaixo, comumente encontrado na internet, responda. Page not found. Então, tem uma mensagem nesse texto e o enunciado pede o seguinte: This is because either. Essa frase está presente aqui no texto. This is because either. E aí pergunta-se o seguinte: qual palavra dentro do texto complementa either? Alternatively ou or? Então leiam o texto e procurem qual dessas palavras complementam either, ok? Either é uma palavra que a gente usa em inglês para falar sobre alternâncias. Então, para falar ou um motivo ou outro, por exemplo, ok? Então, observem a estrutura, a gente vê que tem duas alternativas. Então, é um motivo ou outro, ok? Bom, depois que vocês assistirem esse vídeo, pessoal, eu peço que vocês vão lá no Google Classroom, na nossa sala de aula no Google Classroom. Eu postei as instruções da atividade para vocês. Primeiro, eu peço que vocês mantenham a cópia das atividades do PET no caderno de vocês, porque vocês vão ser avaliados na volta das aulas presenciais de acordo com o conteúdo apresentado no PET. A data limite para entrega é de 11 de junho. E um outro esclarecimento, pessoal, que embora no formulário apareça um ponto para cada questão, isso não significa que a questão vale esse valor. A pontuação é apenas uma forma de vocês saberem o número de erros e acertos que vocês tiverem. Eu coloquei o link e também está anexado nas instruções. É um formulário do Google Forms e ele é de múltipla escolha. Lá no próprio formulário vocês já vão selecionar a resposta correta e ao final vocês vão submeter, ok? Vocês vão precisar utilizar o e-mail de vocês para que depois eu possa identificar quem fez e o que acertou, o que errou e eu ter uma base, né, de quais foram as dificuldades de vocês, ok? Bom, por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, me mandem mensagens ou no Google Classroom, ou no Instagram, ou no e-mail, ou no Facebook. Até a próxima!